São Eugênio, bispo de Cartago. Nossa inspiração de santidade de hoje é uma figura que desafiou impérios e perseguições. Um farol de fé inabalável em tempos sombrios. Prepare-se para mergulhar na história de um homem que, por sua devoção e coragem, inspirou legiões e deixou um legado eterno na Igreja. Neste vídeo desvendaremos a vida extraordinária de São Eugênio, bispo do Cartago, desde seu nascimento e as provações que enfrentou, até os milagres que o consagraram, e o motivo pelo qual sua memória é celebrada com tanto fervor até os dias de hoje. No dia 13 de julho, a Igreja Católica celebra São Eugênio de Cartago, que passou para a Igreja triunfante no ano 505. A tapeçaria da história cristã é ricamente bordada com as vidas de homens e mulheres que, impulsionados por uma fé inabalável, desafiaram as adversidades mais cruéis. Entre esses luminares, São Eugênio, bispo de Cartago, brilha com uma intensidade singular. Sua vida foi um testemunho vibrante da força do espírito humano diante da perseguição. Um farol de esperança em um dos períodos mais tumultuados da Igreja primitiva. Para compreender plenamente a magnitude de sua figura, é essencial mergulhar no contexto de seu tempo. Um cenário dominado pela turbulência política e religiosa. Século XV foi um período de profundas transformações no Império Romano. A ascensão dos povos germânicos, as invasões e a fragmentação do poder central trouxeram instabilidade e incerteza. No norte da África, a província romana da África, berço de figuras proeminentes do cristianismo como Tertuliano, Cipriano e Agostinho, viu-se sob o jugo dos vândalos arianos, liderados por Genserico e Pausteriormen, por seu filho Hunerico. Os vândalos, que haviam abraçado a heresia ariana menos doutrina que negava a divindade plena de Jesus Cristo, impuseram um regime de perseguição sistemática aos cristãos nicenos, ou católicos, que professavam a fé ortodoxa. Ambiente de opressão que a história de Eugênio se desenrola. Nascido por volta do ano 440, em data e local exatos desconhecidos, sua origem familiar permanece envolta em mistério, como tantas outras vidas de santos daquele período, cujos registros foram muitas vezes perdidos ou destruídos durante as perseguições. No entanto, é certo que Eugênio foi criado em um ambiente cristão e que sua educação e formação religiosa foram sólidas, preparando-o para o papel de liderança que o destino lhe reservava. Cartago, a metrópole da África romana, era um centro eclesiástico de imensa importância com uma comunidade cristã vibrante e influente. A tradição local aponta que Eugênio se destacou desde cedo por sua piedade, inteligência e eloquência, qualidades que o tornariam um líder natural em tempos de crise. A ascensão de Hunerico ao trono vândalo em 477 marcou o início de uma perseguição ainda mais intensa contra os católicos. Com a morte do bispo Deográcias de Cartago, a sede episcopal permaneceu vaga por 24 anos, um claro sinal da opressão ariana que impedia a eleição de um novo pastor. No entanto, a comunidade católica de Cartago, com sua fé inabalável, resistiu à pressão, e após inúmeras súplicas e manifestações, conseguiu que Hunerico permitisse a eleição de um novo bispo. A escolha recaiu sobre Eugênio, um homem já reconhecido por sua sabedoria, virtude e coragem. Sua consagração como bispo de Cartago por volta de 480 não foi um triunfo fácil, mas sim uma concessão forçada do tirano, que via no cristianismo niceno uma ameaça à sua autoridade e à sua fé ariana. Eugênio assumiu o episcopado em um momento de extrema dificuldade. A Igreja de Cartago estava sob constante vigilância e sujeita a éditos que visavam a sua destruição. Hunerico, embora inicialmente parecesse mais brando que seu pai, logo revelou sua verdadeira face, reimpondo e intensificando as leis anticatólicas. Os bispos católicos eram despojados de suas igrejas e bens, e muitos clérigos e leigos eram submetidos a torturas, exílio e até mesmo a morte. O objetivo era forçar a conversão ao arianismo ou, no mínimo, silenciar a voz da ortodoxia. Diante de tal tirania, a postura de São Eugênio foi de uma coragem e firmeza admiráveis. Ele se recusou a ceder às pressões do rei e se manteve fiel à doutrina católica, defendendo com veemência a fé nicena. Sua voz, potente e convicta, ecoava nos sínodos e nas correspondências, denunciando as injustiças e fortalecendo a esperança dos fiéis. Ele liderou sua diocese com prudência e zelo pastoral, organizando a resistência pacífica e cuidando do rebanho em meio à tempestade. Um dos episódios mais marcantes da vida de São Eugênio foi o Concílio de Cartago convocado por Hunerico, em 484. Embora o rei afirmasse que o concílio tinha o propósito de promover a união entre arianos e católicos, a verdadeira intenção era humilhar e silenciar os bispos católicos,
forçando-os a aceitar as teses arianas. Eugênio, como principal líder dos bispos nicenos, desempenhou um papel central nesse evento. Ele preparou uma confissão de fé detalhada e irrefutável, baseada nas Escrituras e nos ensinamentos dos padres da Igreja, defendendo a divindade de Cristo e a doutrina da Santíssima Trindade. Sua argumentação, sólida e fundamentada, frustrou os planos do rei ariano. Apesar da eloquência e da solidez teológica de Eugênio, o concílio terminou de forma abrupta e violenta. O Nerico, irritado com a recusa dos católicos em ceder, lançou uma perseguição ainda mais brutal. Muitos bispos foram torturados, exilados ou enviados para trabalhos forçados. São Eugênio, por sua vez, foi submetido a severas provações. Ele foi brutalmente açoitado e, em seguida, enviado para o exílio em Trípoli, uma região desértica e inóspita, onde foi submetido a trabalhos forçados nas minas de sal. A intenção era quebrantar seu espírito e forcá-lo e abjurar sua fé. No exílio, a fé de São Eugênio não esmoreceu. Pelo contrário, sua presença e seu testemunho fortaleceram ainda mais os demais cristãos exilados. Ele continuou a ser um pastor para eles, oferecendo palavras de consolo, encorajamento e esperança. A vida no exílio era dura e repleta de privações, mas Eugênio suportou tudo com paciência e resignação, vendo em cada sofrimento uma oportunidade de se unir mais profundamente a Cristo. A perseguição de Nerico, no entanto, teve vida curta. O rei, atingido por uma terrível doença, menos possivelmente uma peste ou uma enfermidade grave, e vendo a desgraça abater-se sobre seu reino, foi forçado a reconsiderar sua política. Acredita-se que a intercessão de São Eugênio e as orações dos fiéis tenham tido um papel decisivo nessa mudança. Pouco antes de sua morte, em 484, o Nerico, em um ato de desespero ou de última hora de arrependimento, emitiu um edito que permitia o retorno dos bispos exilados e a reabertura das igrejas católicas. Eugênio pôde então retornar a Cartago, onde foi recebido com grande alegria pelos fiéis. Sua volta marcou um período de relativa paz para a igreja na África. No entanto, a tranquilidade foi breve. Com a ascensão do rei Guntamundo em 484 e posteriormente de Trasamundo em 496, as perseguições recomeçaram, embora com intensidade variável. Trasamundo, em particular, buscou combater o catolicismo não pela violência direta, mas por meio da proibição de ordenações episcopais e sacerdotais, na esperança de que a igreja definhasse por falta de clero. São Eugênio, mais uma vez, se destacou como um líder incansável. Ele continuou a defender a fé e a organizar a vida da igreja mesmo sob as restrições. Ele era conhecido por sua caridade inabalável, dedicando-se a cuidar dos pobres, dos doentes e dos prisioneiros. Sua casa era um refúgio para os aflitos, e sua presença inspirava confiança e esperança. Uma de suas frases mais célebres, que reflete sua profunda fé e sua resiliência, pode ser resumida na ideia de que a fé é a rocha sobre a qual edificamos nossa esperança, e nem as tempestades mais furiosas podem abalá-la. Essa convicção o sustentou em todas as provações e se tornou um ensinamento de santidade para gerações, apesar de sua idade avançada e dos muitos sofrimentos. São Eugênio foi novamente exilado, desta vez para Viena, na Gália, atual França, por ordem do rei Trasamundo, que não suportava a presença de um bispo tão influente e respeitado. Mesmo no exílio, sua santidade e sua reputação de milagres o precederam. A tradição relata que, durante sua vida, e especialmente durante suas provações, diversos milagres foram atribuídos à sua intercessão. Um dos mais conhecidos é a cura de uma mulher cega, cujos olhos foram abertos após São Eugênio impor as mãos sobre ela. Outro relato fala da cura de um jovem surdo-mudo, que passou a ouvir e a falar após a oração do bispo. Esses milagres, amplamente difundidos, não apenas consolidaram sua fama de santidade, mas também serviram como um poderoso testemunho da presença de Deus em meio à perseguição. Eles demonstravam que a fé católica era verdadeira e que Deus estava com seus servos fiéis. São Eugênio faleceu no exílio, em Viena, no dia 13 de julho de 505. Sua morte foi um grande luto para os católicos da África e para toda a igreja. Ele foi sepultado na igreja de Saint Barthélemy, em Viena, onde suas relíquias foram veneradas por séculos, embora o processo formal de canonização como o conhecemos hoje não existisse na época. O reconhecimento de Eugênio como santo foi imediato e universal, impulsionado por sua vida exemplar, seus sofrimentos pela fé e os milagres atribuídos à sua intercessão. A veneração popular, a aprovação tácita dos bispos e o registro de sua vida e martírio nos martirológios antigos foram os pilares de seu reconhecimento como santo. As relíquias de São Eugênio,
veneradas em Viena por muitos séculos, são um elo tangível com sua vida de santidade. Elas representam não apenas os restos mortais de um homem virtuoso, mas também um lembrete da presença de Deus na história e da continuidade da fé através das gerações. Locais de peregrinação associados a São Eugênio, especialmente em Viena, tornaram-se centros de devoção onde os fiéis buscam sua intercessão e inspiração. Embora não haja uma oração específica nas liturgias das horas dedicada exclusivamente a São Eugênio de Cartago que seja amplamente conhecida ou comum em todas as edições, sua vida é uma oração em si, um chamado à perseverança e à fidelidade em tempos de prova. A vida de São Eugênio de Cartago é um poderoso lembrete de que a fé verdadeira não se curva diante da opressão. Sua coragem em defender a ortodoxia, sua caridade para com os necessitados e sua resiliência diante do sofrimento o tornam um modelo eterno para todos os cristãos. Sua história não é apenas um relato de um passado distante, mas um convite a viver a fé com a mesma intensidade e compromisso, mesmo diante dos desafios de nosso próprio tempo. Ele nos ensina que mesmo no exílio e na privação, a presença de Deus pode transformar a adversidade em um caminho de santidade. A voz de São Eugênio, ecoando através dos séculos, nos lembra que a verdade prevalece e que a fé é a mais poderosa das armas contra a tirania e a injustiça. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje: Santo Henrique, imperador na Franconia, Alemanha. Santo Henrique, imperador do Sacro Império Romano Germânico, que entrou para a glória no ano 1024. Educado para o sacerdócio, dedicou seu reinado ao fortalecimento da Igreja, fundando dioceses e mosteiros. Foi canonizado em 1146 por sua piedade, zelo missionário e reformas eclesiais. Beato Jacopo de Voragine, bispo em Genova, Itália. Beato Jacopo de Voragine, bispo dominicano, conhecido por sua obra Legenda Áurea, que difundiu exemplos de santidade. Promoveu a vida cristã com zelo pastoral e escritos edificantes. Santa Clélia Barbieri, Virgem Budri Itália. Santa Clélia Barbieri, virgem fundadora das Irmãs Mínimas da Virgem Dolorosa, dedicou-se à educação de jovens pobres, destacando-se por sua caridade e espiritualidade profunda. Beato Ferdinando Maria Bacilieri, sacerdote em Bolonha, Itália. Beato Ferdinando Maria Bacilieri, sacerdote e fundador das Servas de Maria, trabalhou incansavelmente pela assistência a famílias necessitadas e educação cristã de meninas. São Paulo Liuginde, mártir em Rabetina. São Paulo Liuginde, mártir, morto em 1900 durante a revolta dos Boxers. Idoso e único cristão de sua aldeia, enfrentou a morte com serenidade, segurando seu terço e livro de orações. São José Wongji, mártir em Rabetina. São José Wongji, mártir, que preferiu a morte a negar sua fé durante a mesma perseguição. Seu martírio testemunha a fidelidade a Cristo até o fim. Beato Mariano de Jesus Eusi Royals, sacerdote em Angostura, Colômbia. Beato Mariano de Jesus Eusi Royals, sacerdote modelo de simplicidade e dedicação à formação cristã da juventude. Beato Carlos Manuel Rodrigues Santiago em Porto Rico. Beato Carlos Manuel Rodrigues, leigo apaixonado pela liturgia, que revitalizou a fé em sua comunidade através do apostolado jovem. Comemoração de São Isdras, sacerdote e escriba na Pérsia. São Isdras, que liderou o retorno dos judeus do exílio e restaurou a lei de Deus em Israel, sendo um exemplo de fidelidade à palavra. Comemoração de São Silas, companheiro de São Paulo. São Silas pregou o Evangelho aos gentios, destacando-se por sua coragem e entrega missionária. São Serapião, mártir em Alexandria, Egito. São Serapião, mártir no século III, que testemunhou Cristo sob o fogo da perseguição romana. Santa Mirope, mártir na ilha de Quios, Grécia. Santa Mirope, mártir, venerada por sua coragem ao enfrentar a morte por amor a Cristo. Santos Alexandre e 30 soldados, mártires em Frígia. Estes mártires deram suas vidas durante a perseguição romana, permanecendo fiéis à fé. Beato Thomas Tunstall, sacerdote e mártir na Inglaterra. Beato Thomas Tunstall, mártir beneditino, executado por seu sacerdócio durante a perseguição anglicana. Beatos Luís Armando José Adam e Bartolomeu Jarrige, mártires na França. Estes sacerdotes morreram em um navio-prisão durante a Revolução Francesa, vítimas de seu amor à Igreja. Beata Madalena da Mãe de Deus e 5 companheiras, mártires em Orange, França. Estas religiosas foram martirizadas na Revolução Francesa por sua fidelidade à vida consagrada. São Emmanuel Lavanfan, mártir no Vietnã. São Emmanuel, pai de família e mártir, que perdoou seus perseguidores antes de ser decapitado. São Eugênio, rogai por nós. Oremos. Deus eterno, que destes a São Eugênio
a graça de defender a vossa Igreja com intrepidez. Concedei-nos, por sua intercessão, a firmeza na fé e a coragem para testemunhar o Evangelho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante, e se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para seus contatos.